Bom dia, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui nos canais Paraquedista Rubro Negro e página Mauri de Paula Santos. Vamos ver aí como repercutiu a mídia esportiva após a classificação do Flamengo e vamos falar também sobre mercado da bola. Começou a assistir, deixa o like de vocês e compartilhe com os seus amigos. Fiquem aí com o vídeo. Prazer estar contigo, craque, substituindo o Mansur nesse rodízio que todos os clubes brasileiros têm que fazer, né? Nessa época de muitos jogos. O Mansur nosso está titular, desgastado fisicamente. Carlos Eduardo Mansur está sendo reclamando preservado. Exatamente, vamos preservar o Mansur. Como você disse, nada nessa noite importa mais do que a recuperação do esquerdo, né? Ele teve uma arritmia cardíaca e que ele possa ficar bem, possa se recuperar. O Flamengo, Felipe, se vencer o Peñarol, nós teremos 3 brasileiros na semifinal, né? 3 dos 4, ou São Paulo ou o Botafogo, ou o Galo ou o Fluminense, se o Flamengo ganhar do Peñarol. Eu acho que o Flamengo teve uma partida que foi roteirizada por todos nós. Todos imaginávamos, assim como o São Paulo, nós imaginávamos que faria valer a superioridade que tinha sobre o Nacional. O Flamengo iria sofrer mais devido à altitude, num jogo em que a gente relativiza muitas das análises, praticamente todas, além da altitude, que é um fator de muita influência no jogo. O gramado muito ruim, a bola tinha uma dificuldade absurda de rolar, né? Vários passes em que os jogadores tentavam botá-la no chão, ela ia pingando. Acho que o Flamengo fez um primeiro tempo muito consciente, de uma estratégia muito boa, que se baseou num time muito compacto, para não precisar coberturas longas, para não precisar correr atrás de uma perda de bola, para ter sempre jogadores próximos, evitando arranques, evitando contra-ataques do Nacional, evitando bolas longas. Foi um time que, dentro das suas linhas, jogou com jogadores bem fechadinhos e com as linhas muito próximas, com isso correndo, claro, alguns riscos, mas tentando minimizar o que o Bolívar, tem de melhor. Foi uma partida que e aí começou a sofrer mais no segundo tempo, fisicamente. Tomou o gol, o Tite mexeu, colocou um zagueiro a mais, aumentou um pouquinho a linha que faltou um jogador para cobrir o Bruno Sávio chegando para fazer o gol de cabeça nas costas do Ayrton Lucas. Ele aumentou essa linha defensiva, colocou jogadores com mais fôlego e conseguiu a classificação. Mas o primeiro tempo do Flamengo acho que foi surpreendente, foi acima do que se esperava, porque o Bolívar já de uns anos para cá não vive só da altitude, vive de um futebol melhor do que jogava. E o Flamengo foi, na minha visão, superior ao Bolívar no primeiro tempo. É por aí. O Alex, no que se imaginava em termos de estratégia, né, do Tite, como a nossa equipe que cobre o Flamengo para o GE havia antecipado, ele realmente escalou o Carlinhos, né? A gente pensava, talvez comece com o Carlinhos do banco, o Bruno Henrique, e a gente imaginava que ele pudesse ficar sem alternativa para a segunda etapa, né? Devido ao cansaço, ele começa com o Bruno Henrique. Qual jogador de velocidade, né, precisando de repente de um escape, como foi útil o Bruno Henrique a conseguir a expulsão no final do jogo, poderia ter feito gol, né, ele ganhou do Anderson, né, o zagueiro do Bolívar, zagueiro brasileiro, inclusive do Bolívar, uma velocidade, um sprint impressionante para quem estava jogando na altitude, e acabou se confirmando dessa maneira com o Bruno entrando na segunda etapa. Foi como você imaginava? É claro que o Flamengo sofreu, né, o Rossi fez um grande jogo, talvez o melhor dele com a camisa do Flamengo, foram 2 bolas na trave, um gol marcado apenas. Queria que você fizesse um resumo aí da parte tática do Tite, se ela funcionou bem, na sua opinião, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Losetti, prazer estar contigo. Primeira vez nossa aqui, né? Não sei se é a primeira vez. Né? Não sei não, o Luzetti já esteve outras vezes aqui, não sei se contigo, mas... Não, eu tive com o Alexinha que faz tempo, É que eu e o Felipe, esse negócio de memória... Minha memória é terrível. O Mansur, quando toma posição, é difícil largar, a fominha, né? Mas é bom, porque ele informa muita gente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Um beijo para você, é um moço. Ele deve estar hoje, cara, ele queria estar aqui, certeza, mas as férias o chama. Né? Eu falei para ele que se ele está numa daquelas salinhas de monitoramento que ele tem na casa dele, com 8 monitores. Não, né? Nesse momento eu peguei imagens da câmera da casa dele lá, que a gente tem aqui. Ele está sentado de frente para o filho, mostrando uma análise tática do que foi o segundo tempo defensivo do jogo do Flamengo. Só que em casa ele pode fazer mais análise. Desculpa, mas o Dudu manja muito, hein? Então, Está sendo bem treinado, cara. E boa noite para todo mundo que está em casa. Felipe, eu acho que foi tudo dentro do normal. Porém, até acho que tecnicamente o Bolívar não fez seu melhor jogo. Mas o Flamengo, a gente não pode menosprezar e nem desvalorizar o que o Flamengo fez na altitude. Para mim, ele fez um baita jogo, né? A preparação do que eles fizeram, da maneira que eles foram para o jogo. Dá para perceber que tudo que eles sofreu dentro de algo
que era normal e natural, mas enfrentaram a altitude com muita maturidade. Fisicamente, Luiz Araújo dando pique aqui atrás, o Gerson teve momento até de atravessar o campo de repente. A escolha pelo Carlinhos também faz sentido se a gente for olhar para o quê? Se você tem só o Bruno, ele não é de retenção, ele é de velocidade, e concordo contigo que a gente conversou ali assistindo o jogo sobre a estratégia mesmo, que daqui a pouco você sai perdendo e perde o jogo e você precisa mudar realmente, é mais difícil colocar um jogador às vezes mais pesado, e ele para reter essa bola, brigar numa bola aérea, seja ofensiva ou defensiva, que o Tite sempre coloca isso dentro das suas estratégias, mas o Losetti colocou muito bem a parte posicional defensiva e as ações nos setores. Eu acho que foi muito louvável a gente falar que realmente e valorizar o que esses atletas hoje do Flamengo acabaram fazendo. E tudo que aconteceu de um lance outro é mais do que normal, né, de acontecer. Até a falha, de repente, do Ayrton Lucas, que eu acho que é um defeito que ele acaba tendo. Não só na altitude. Essa não só na altitude, delicada, essa marcação de se não olhar o cara, né? Mas eu acho que está tudo dentro do normal, então... O Botafogo saiu um gol assim, né? Um dos gols do Botafogo sai numa bola de segunda. Eu não lembro de falar outro jogo, mas acontece. Ali ele acaba sofrendo um pouco mais nesse sentido. Mas foi um baita jogo, enfrentaram. E isso dá corpo. Para todas as faltas de atletas que tem o Flamengo, eu acho que eles saem de lá hoje realmente merecendo todos os elogios. E para ser honesto com o Ayrton Lucas, né, esse é um gol que aumentou muito a frequência dele no futebol em geral, porque cada vez mais os times atacam com 5 jogadores. Quando você pega uma linha se defendendo com 4, a chance de um jogador fechar por trás do lateral, ela é muito grande. E ali se o Flamengo a gente pensar naquele momento, fôlego, né, se olhar a imagem aberta, depois a gente vai mostrar os melhores momentos para vocês. Na teoria, o Luiz Araújo, quem estava defendendo por aquele lado, né, junto com o Ayrton Lucas, o Luiz Araújo ele está fechando um jogador que estava vindo na meia-lua da grande área, né? Então o espaço lá ficou muito aberto, muito sozinho, né? E como o Ayrton, depois. Isso, como o Ayrton estava mais por dentro aqui, o Bruno Sávio ficou completamente sozinho para finalizar. E que é um outro sintoma de que o elenco ficou curto. Com todas as lesões que o Flamengo tem e teve para esse jogo, né? Os problemas não eram poucos. Um jogo na altitude, 3.600 metros, de muito desgaste, que exige demais da parte física dos jogadores. O Tite fez 3 substituições. Ele não fez as 5 que tinha direito. O que é raro em jogos assim, né? Normalmente, quando os times de fora vão enfrentar os times bolivianos lá em La Paz, se faz 5 substituições para renovar o gás, né, para entrar alguém com o tanque cheio. E hoje, olha as opções, né? Tudo bem que entraram Everton Araújo, o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Foram as 3... 2 já experientes, né? Isso, 3 substituições que foram feitas. Aí o banco tinha o Cunha e o Lucas Furtado, que eram goleiros, né? Lucian, desculpa a minha ignorância, eu não conheço o Lucian, né? Lateral direito. Carbone, Cleiton, outro zagueiro da base, Fabiano, volante, o Igor Jesus, esse já participou de vários jogos, o Vitor Hugo e o Lohan, que também são jovens. Vejam como faltaram peças para que ele tivesse talvez confiança para colocar jogadores numa situação tão adversa como essa. E o time estava de certa forma encaixado, né? Assim, o Flamengo não ofereceu em nenhum momento... Mais no primeiro tempo do que no segundo, né? Mas aí entra a questão física. Claro, né? também. Mas sem dúvida nenhuma. Mas por isso se justificava, talvez, se ele tivesse com o banco sem dúvida ele teria usado. Preenchido, sem dúvida. A troca de jogadores para renovar a questão física. Se ele tivesse o Alan, se ele tivesse o Arrascaeta, se ele tivesse o Gabriel, se ele tivesse o Pedro, muitos desses jogadores estariam no banco que começaram, entrariam. Se ele tivesse o Everton Cebolinha, se ele já tivesse o Michael, né? Então tem uma série de nomes, mas o Flamengo se comportou muito bem e tentou fazer esse blocão de 10 jogadores. Sabe o que me impressionou? Muitas vezes assistindo o jogo, a tomada de câmera focava os 10 jogadores de linha do Flamengo. Tamanha compactação e esses 10 jogadores foram alternando a altura do bloco de marcação. Chegaram até a pressionar a saída de bola do Bolívar, porque o Bolívar não é um time que aposta em bola longa. Esse Bolívar tenta jogar, o goleiro tenta sair jogando com o lateral, com o zagueiro, construir. E quando você tem uma bola longa, os atacantes não são velozes. O Bruno Sávio não é um velocista, o Fábio Gomes, que jogou pela esquerda, muito menos, é um centroavante. O Oviedo, centroavante, também não é um cara de ganhar muitas bolas longas. Então o Flamengo controlou bem enquanto aguentou. Quando começou a fisicamente ficar mais frágil, foi se desgrudando. O Luiz
Araújo ficou muito mais perto do Ayrton Lucas do que o Gerson. O Gerson ficou mais à frente, mais perto dos dois centralizados, Carlinhos e o que é o normal, porque quando você joga na linha da frente, vai cansando, você já não vai lá, porque você sabe que os caras vão ter que passar por aqui, ainda mais depois que tomou o gol. Isso aí era esperado, nos últimos 15 minutos ali, você sofrer bem mais. E ele não trocou porque justamente ele estava vendo ainda a produção daquilo. Você vê que ele tira o Gerson num ponto, que o Gerson realmente acabou o gás e correu pra caramba. Se for ver no jogo todo, o Flamengo teve mais chance clara de fazer o gol do que o próprio Oliva. Teve uma com o Gerson no primeiro tempo, né, que ele demora para finalizar, ele fica de frente pro goleiro, né, aí titubeou ali, o zagueiro chegou, ele até caiu pedindo um pênalti, que absolutamente não aconteceu. Depois tem a chance do Ayrton Lucas, que ele criou, né, ele podia acertar o gol, pelo menos. Parecia que ele estava na altitude, né, impressionante. Tapa, saiu, chegou na frente e acabou errando a finalização. Então o Flamengo teve as suas oportunidades, elas não costumam ser muitas quando se joga na altitude. O Flamengo teve as suas chances. E logo depois saiu o gol do Bruno Sávio. Exatamente. Pouquíssimo tempo depois que o Ayrton Lucas perdeu esse gol, o Bruno Sávio já tinha colocado uma bola na trave. Isso. Né? Foi o jogador mais perigoso. Foi. O jogador tecnicamente é o mais refinado do time, né? O Ramiro Vaca chutando de fora da área, aliás, a família Vaca, né? Porque o Henry Vaca, depois que entrou, acertou o travessão. Com uma bela defesa do Rossi, né? Exato. O Rossi espalma para ela pegar no travessão. Exatamente, né? Então, mas tirando os chutes de fora da área, o jogador que mais conseguia construir alguma coisa sofisticada era o Bruno Sávio. Então, acho que assim, o Flamengo, todo mundo esperava que ia sofrer. Ninguém imaginou uma noite fácil para o Flamengo. O gol do Léo Pereira foi muito importante no final do jogo no Maracanã. A gente comentava, né? Eu e Alex, a gente estava assistindo o jogo juntos aqui, Losetti. Não tivemos o privilégio de tê-lo na nossa companhia naquela noite. A gente comentava, é o gol da classificação. Porque o Flamengo vai sofrer lá. É muito difícil não tomar gol. É muito difícil. Pegar o histórico de quem jogou em La Paz e não tomou um gol. E com os desfalques era muito difícil fazer. Nossa, muito difícil. Né? E realmente acabou se conformando, né? A importância daquele gol do Léo Pereira. Agora, o importante para o torcedor do Flamengo é pensar o seguinte: acabou esse inferno que é jogar na altitude, né? Agora joga contra um Peñarol, que apesar de toda a tradição do Peñarol, né? Um time histórico do nosso continente, campeão da Libertadores diversas vezes, tem uma camisa pesadíssima. A torcida do Peñarol, de todos os lugares que eu fui na América do Sul assistir jogo, a do Peñarol é uma das mais legais de se ver dentro de um estádio, é um barulho ensurdecedor, é uma festa impressionante. Em que pese tudo isso, acho que será menos difícil o confronto contra o Peñarol do que foi esse contra o Bolívar. Pelo menos eu imagino, antes da bola rolar, que tende a ser menos difícil. E você, Losetti? Eu acho que o Peñarol é um time melhor do que os últimos Peñaróis que a gente viu. Aliás, o Peñarol não chegava às quartas de final desde 2011, quando foi vice-campeão, treinado pelo Diego Aguirre, que voltou agora e faz novamente. Então, quer dizer, existe já essa simbiose do treinador, do time com a competição, mas o Flamengo é bem superior. Agora, precisamos ver como vai chegar o Flamengo. O bom é que tem algum tempo, né? São 3 semanas, não é isso? Você tem ainda a Copa do Brasil, né? Acho que são 3 ou 4, né? Porque você tem... Vou checar aqui as datas. Tem uma data FIFA no meio, né? Minha memória não é boa, eu disse ontem. Nesse calendário eu me perco inteiro também. É muito difícil decorar quando são os jogos do futebol sul-americano e brasileiro. Mas é fato que haverá tempo para vários desses jogadores se recuperarem. 18 e 25 de setembro. Então, é isso aí, são 3 semanas. 3 semanas. Então, assim... Quase 4. Praticamente um mês. Então, você já parte de um ponto em que é possível recuperar jogadores, chegar numa condição física melhor. Só que é isso. O que vai acontecer até lá? Tem brasileiro que o Flamengo, a gente já percebe, a torcida do Flamengo quer ganhar o Campeonato Brasileiro porque sente que o elenco é montado para isso, que o planejamento tem que permitir ao Flamengo lutar pelo título brasileiro. Tem a Copa do Brasil, com um confronto muito difícil com o Bahia, 2 jogos que prometem ser muito bons. Então, como gerir tudo isso é um problema que o Flamengo vai ter, que o São Paulo, que está em 3 competições, vai ter, que o Atlético Mineiro, que está em 3 competições, vai ter, só que não brigando no Brasileiro pelo título. Vão ser semanas de decisões importantes e que as comissões vão ter que ser respaldadas pelas direções também. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu disse aqui outro dia, Alex e Losetti, amigos do Troca, que nesses momentos, quando o time está em 3 competições, como é o caso do Flamengo, tem que haver
um discurso muito direto da diretoria com a comissão técnica. As decisões têm que ser tomadas não só pela comissão técnica nesse momento. A diretoria tem que participar das decisões, pelo menos na minha opinião, a diretoria precisa participar das decisões do técnico. Não, vai jogar esse, não vai jogar aquele, mas assim, olha, nós vamos priorizar qual campeonato para a diretoria, o que é importante ganhar. O que vocês querem? As datas estão se encavalando e tal. Qual é a prioridade? Claro que a gente não vai abrir mão de nenhum, a gente vai tentar ganhar tudo que for possível. Até porque você tem que entrar em campo. E outra, né, Alex? E tem que ter também a comunicação com o torcedor. Né? Importante. Para tudo ficar muito claro e nada fora do lugar. Se a gente for olhar, tem até esse exemplo que a gente tem visto do Corinthians, né? Uma situação totalmente diferente, um time em reconstrução e tal. Mas vai para 2 outras competições que você vai com o time reserva, a não ser esse último jogo que colocou o time principal, e você acaba passando. Você comemora, naturalmente. Não é que você quer ir lá para perder, mas eu preciso realmente priorizar nesse ponto. Eu preciso poupar, vou poupar realmente aqui e vou focar no brasileiro. E o Flamengo está desse jeito também, porque ele tem que ver também a questão de toda a análise que você precisa ter fisiológica. E o torcedor ele vai ter que compreender isso em algum momento. E o torcedor se torna importante, porque às vezes você vai fazer um time mais alternativo, ainda mais o Flamengo que tem mais meninos, apesar que vai chegar, tá para chegar 3 contratações pelo menos agora. Uma confirmada, que é a do Michael, que é a do Michael, e se chega naturalmente reforça, sim, ajuda demais. E ao mesmo tempo, eles têm que entender que a gente não sabe, Losetti, a gente até comentou ontem e você falou, futebol eu posso melhorar nessas semanas ou eu posso piorar. Sim. Né? Os resultados no Brasileirão, eles podem me ajudar e condicionar nessa melhora e meus adversários a mesma coisa. Então, o foco é no próximo jogo agora. O que eu tenho de melhor para esse próximo jogo para poder não expor ninguém? Não é questão de expor, só de poupar mesmo, assim, se o cara tem condição de jogar, ele tem que jogar. Porque ele está brigando em todas. Então, como é que eu vou abrir mão de algo agora? Mas tudo que acontecer, o torcedor ele vai ter que estar junto, porque realmente fazer a campanha assim, quando você abre mão e perde, o torcedor não gosta, né? Vem a cobrança e tudo. Então, o futebol aqui no Brasil não perdoa se você perder. A inscrição para novos jogadores agora, para as quartas de final, Losetti? Tem que haver, tem que haver, sempre. Porque se os reforços chegarem, né? Por exemplo, o Michael já tem condição, me parece, de estrear no final de semana, né? Sim. Pelo Campeonato Brasileiro. Se houver inscrição para as quartas de final, que eu me lembro que para a semifinal certamente tem. Eu não me lembro se para as quartas se abre para as oitavas, né? Como foi agora, muitos times trocaram até 5 jogadores. Eu não me lembro se nas quartas abre uma janela, a gente vai checar aqui. A partir das quartas, né? Eu também não tenho essas Como é que é, gente? Abre sim também, né? Então também tem a janela aberta para inscrição para as quartas de final. Então o Flamengo está tentando a contratação do Plata, né? Gonzalo Plata, que é jogador de beirada, né? Do Al-Sadd. O Corinthians já estava negociando e tentando ao mesmo tempo, né? E o Carlos Alcaraz, que não é o tenista, Losetti, você que pensou aí meio rapidamente, mas ele vem com a raquete? Não é o tenista, mas se vem nessa Carlos fase Alcaraz. Tudo bate na mão, é pênalti, ele vai jogar com a mão, não dá. O Alcaraz é um meia argentino que está no Southampton, da Inglaterra. Pode até incluir o Vitor Hugo nesse jovem ainda. 20 anos, acho. Saiu recente, né? Mais um desses que saem muito cedo, com uma expectativa muito grande. Né? E são 2 jogadores que estão em pauta, né? Ao mesmo tempo, o Flamengo tem negócio, parece que deu uma esfriada no negócio do Fabrício Bruno, né? Mas é um jogador que está em constantes negociações aí para de repente sair. Se falava em Rennes, agora da França. A questão do Wesley, aparentemente também a Atalanta já desistiu, né? Não se sabe se vai se reabrir essa negociação em algum momento ou se pinta outro interessado. Então, é importante a chegada de jogadores para agregar, né? Fora aqueles que estão machucados, porque vão ser importantes nessas 3 competições que o Flamengo tem. O fim da janela no futebol europeu ele vai determinar muita coisa, embora depois tenha também os países, os clubes árabes, né? Do futebol árabe. O Oriente Médio é um mercado cada vez mais ativo e pega muitas vezes jogadores que não vão à Europa, né? Então você tem primeiro o fim de janela e depois você vai sofrer mais um pouquinho ainda com a questão da Arábia. Mas o Flamengo é um clube que assim, consegue se organizar bem financeiramente. Tem um elenco curto, concordo contigo. Talvez não fosse curto se tivesse as prioridades eu acho que ele não era de forma curto, diferente, né? E também com o número de lesões. Eu acho que se mostrou nesse momento. Mas para 3 competições em nível muito alto, ele é curto. Porque é muito difícil você conseguir levar. Não tem como, os times vão sofrendo, vão se caracterizando, vão perdendo. São 24 jogadores importantes que podem ser titulares, só que daí você perde algo realmente. Ele fica faltando, mas alta qualidade, né? É porque não é só a questão de você conseguir escalar 11 grandes jogadores, mas como é que eles vão estar fisicamente? Isso.
Porque tem hora que não adianta. Você coloca o jogador em campo e ele é um grande jogador, ele é um jogador de topo de prateleira no futebol brasileiro, mas ele não vai render. Se ele jogar quarta, domingo agora em agosto, numa pegada... E o Flamengo repetiu muito o time no começo do ano, né? Sim. Vai lembrar que aquelas primeiras rodadas, mesmo no campeonato estadual, não no comecinho, mas depois, quando embalou ali e chegou na reta final para disputar título, era um time que repetia muito a escalação. Então, tudo isso você vem trazendo da temporada toda. Precisa contratar. Eu acho que o Flamengo precisa reforçar ainda alguns dessas setores. Contratações, é óbvio que o Michael ele vai chegar não vai sentir nada de adaptação porque viveu anos aqui. Mas os outros também, você não sabe se adapta logo de cara ou não. Pode ser mais rápido, pode não ser. Por mais que já seja, né? Então, acaba tendo essa situação. E é por isso que o Brasileirão está aberto aí para 5, 6 times ainda. Claro. Só para trazer a informação precisa, então, são 3 trocas permitidas antes das quartas de final e mais 3 trocas antes das semifinais. Lembrando que a janela de transferências, essa é um fator limitador, né? Que a janela está aberta até o dia 2 de setembro, né? Estamos no dia 22 de agosto, então tem praticamente aí mais 10, 11 dias para as equipes contratarem reforços aí pensando no restante da temporada. Tudo bem, tá aí o Tite e o Rossi falando depois dessa... Quase falei vitória do Flamengo, não perdeu, mas classificou, que é o mais importante de tudo, a classificação à próxima fase. Vamos àquela famosa pergunta, é hora de virar a chavinha? A tempestade já passou, né? Porque teve aquele jogo de volta contra o Palmeiras, uma classificação, mas num jogo onde o Palmeiras dominou e tal, teve a goleada para o Botafogo. O momento que a gente tem que ponderar de muitos desfalques, de muita dificuldade física, de pressão, claro, mas... Acabou a tempestade? Passou? Não, agora vamos olhar. Agora o Flamengo vai voltar a lidar com a sua realidade. Pelo contrário. A gente pode discutir qual é essa realidade. E qual é essa realidade? Abaixo do potencial do elenco, o elenco definhando fisicamente, um time que pode se recuperar, um treinador que precisa fazer escolhas. Eu acho que o grande problema do Flamengo, o Flamengo demorou demais para fazer as escolhas de torneios, em quais momentos poupar, acho que devia ter poupado antes. Eu me lembro de uma entrevista do Tite, e aí tem a ver com a diretoria. O treinador tem que obedecer a ordem de quem manda. Na final do estadual, depois o Tite falando, o estadual era a prioridade. Aí entra muito no que o Calçade sempre diz. Aqui nós temos campeonatos entre os estaduais. Os estaduais são os mais fortes politicamente do país, porque são eles que mantêm o presidente da CBF eleito. O presidente da CBF contrapor os seus eleitores, ele vai ter problema, porque o voto peso 3, ou seja, as federações estaduais têm mais votos que os clubes de primeira e segunda divisão do futebol brasileiro na hora da definição. E o Tite seguiu aquilo que foi uma orientação da diretoria. Sim. E o elenco está pagando um preço. Quando o Tite deu entrevistas mais fortes, né, mais diretas, ele criticou muito o calendário. Só que ele não pode criticar o seu patrão. Ele não pode chegar ali e falar, olha, meu patrão mandou priorizar o estadual e eu sei que a Libertadores é muito mais importante. Eu sei que o Brasileiro é muito mais importante. Eu sei que até a Copa do Brasil, que deveria ser o terceiro torneio que paga muito, é muito mais importante. E o elenco está pagando o preço, como técnico. Como resolver isso? Essa é a grande questão que fica posta agora. Críticas de técnico e jogador a calendário, elas vão sempre ficar no vento. Essa é a realidade. A gente tem o problema de ter muito tempo nisso aqui, né? E o professor Calçade tá calejado também, sempre fala isso. É que a gente já sabe que o técnico ir falar do calendário, o jogador ir falar do calendário, isso aí na hora que bate no patrão, que é quem assina o contrato da televisão, que é quem sabe quanto o time vai faturar em cada competição, isso aí bate e volta e ao técnico cabe lidar com essa situação. Tentar administrar da melhor maneira possível. Então, houve alguns momentos da temporada em que o Flamengo nem tinha para onde correr em termos de preservar jogadores ou de rodar o elenco, né? Copa América é um exemplo muito claro. E o Flamengo sobreviveu muito bem à Copa América. Sim. Melhor que a encomenda, vamos dizer. Mas era esperado que em algum momento batesse ali numa oscilação. Acho que nem todos os problemas do Flamengo são de ordem física. A gente já falou aqui, e eu entendo quando o Rossi fala, existe o outro time também, claro, mas você tem que corrigir os seus problemas. E acho que muito da coletiva do Tite, Léo, tem a ver com isso. O Tite ele vem de 2 coletivas em que ele se incomoda claramente com questionamentos. Hoje ele falou da dificuldade em casa com a esposa, do Wesley, da formação no Ninho. Hoje ele fala do que é o maravilhoso futebol boliviano praticado na figura do Clube Bolívar, sabe? Ele fala, enaltece seus jogadores.
E ele passa um pouco distante de coisas que a gente pode conversar. O Vitor falava aqui de posicionamento de Gerson, o Jean pontuava muito bem que talvez uma finalização, sabe, mais caprichada, sabe, virasse o desenho do jogo, e não tem muito tempo não. Agora o Flamengo, eu comentei aqui, abri até falando que o Flamengo tinha 90... Mas continua sendo candidato em todos os torneios, né? Sim, ele está em 3 torneios. Sim. Como a gente vai debater agora. Sim. Eu falava que Exato. o Tite, a gente precisava pausar talvez por 90 lembrar. minutos, que o importante era classificar. Classificou e ponto. Talvez no meio desses 90 minutos tenha questionamentos. E você tem agora 3 meses de semana que não vai ter muito tempo para você fugir do debate da bola. Você tem um jogo de ida contra o Bahia, um jogo de volta contra o Bahia, daqui a 3 semanas um jogo de ida contra o Peñarol em casa. Todos os jogos mais difíceis, todos os adversários mais difíceis do que o Bolívar. Bragantino, Isso é fato. Todo mundo é mais difícil que o Bolívar. Corinthians e Vasco. Então, assim, não tem muito essa que agora os reforços chegaram, a gente vai respirar, a gente classificou. Então, vai respirar como? O Flamengo desembarca às 6 da manhã e treina às 5 da tarde para jogar domingo 8 da noite. Isso para segunda-feira vai recuperar, terça vai recuperar, quarta já joga contra o Bahia. Vai poder respirar contra o Bahia? Ida de Copa do Brasil, sabe? Agora, né, Pedro? Não agora tem muito isso de que agora é respiro. Pro padrão. É isso. Só que esse é o padrão. É o padrão do futebol brasileiro, é o padrão de praticamente todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que assim, a relativização que eu falei que era justa e que aconteceu no jogo de hoje, evidentemente vai deixar de acontecer no domingo às 8 da noite contra o Bragantino. Tem outras relativizações possíveis, a do calendário, e ela é justa, é sempre justa e é aplicada a todos os clubes. Como você ter jogado na quinta-feira à noite em La Paz e você Exato. não tem como E aí cobrar você esse tem time que- na ponta dos cascos domingo. Então, não Fisicamente tem. impossível. O elenco que Impossível. está esfacelado e está esfacelado, basta você olhar. Agora, isso é impressionante também, né? Porque eu falava, me lembro que falei, cara, por mais que a gente fale dos desfalques e tal, tenho certeza, falei na segunda-feira, tenho certeza que na hora que a gente olhar os 11 da escalação do Foi o que Tite, aconteceu. a gente vai ver um baita time. E era um baita time. Era um Talvez muito se bom você time. tivesse o Bruno Henrique no lugar do Carlinhos, mais ainda. Claro. Eu entendo, aliás, sobre isso, até eu entendo a opção do Tite por deixar o Bruno no banco. Talvez pudesse, a única ressalva que eu faço é que fisicamente talvez ele pudesse ter começado já voltar para o intervalo com uma opção como o Bruno Henrique, até pela velocidade, para os contra-ataques que certamente para os quais o Flamengo teria espaço. Mas enfim, fechando, de qualquer forma, é impressionante você ver o nível de desfalques que o Flamengo tem, a quantidade e a qualidade dos jogadores que estão fora, porque eles são vários e são muito bons, e aí você olhar para a escalação que o Flamengo colocou em campo hoje ali, de 1 a 11. É impressionante. Então, eu acho que assim, por mais que se fale disso, eu acho que todas as outras relativizações possíveis e até justas que se faça ao Flamengo daqui para frente, elas vão ser menores do que o fato de jogar na altitude, de jogar, né, nas condições que o Flamengo jogou hoje. Porque realmente, cara, jogar hoje onde o Flamengo jogou muda completamente, muda tudo, né? É dor de cabeça, é bola mais rápida, é dificuldade de correr, etc. Então, muda tudo. Só que eu acho que assim, por mais que você tenha várias coisas ainda para atrapalhar a vida do Flamengo, precisa virar a chavinha não do campeonato. Eu acho que assim, o Flamengo precisa voltar a jogar um futebol que até já mostrou em alguns momentos da temporada, mas que não vinha mostrando. Fora da altitude também. Mas dá com os desfalques que vão permanecer? Eu acho que esse cara... Tudo bem, agora a gente pode discutir se esse time que jogou hoje, em que estado, em que condições ele vai estar no domingo às 8 da noite. Porque eu acho, até se falou o time, vamos lembrar aqui. Esse time tem condições de fazer uma partida enorme. Rossi, Varela, Ayrton Lucas, no miolo de zaga ali você tem o Fabrício Bruno com o Léo Pereira, Léo Ortiz à frente, Pulgar, Gerson, De La Cruz... Cara, Bruno Henrique, se quiser. Você tem o Luiz Araújo. Inclusive o Léo Ortiz, né? Eu acho até que, enfim, ele tá... Cara, daqui a pouco não vai ter como deixá-lo fora do... Ali da volância. Eu acho que é óbvio que você tem a lacuna de centroavante. É bom, hoje. cara. Você tem a lacuna de centroavante. O Bragantino jogou terça-feira, vale lembrar isso. Me parece claro que uma hora de casa. Que o Carlinhos é um jogador que se destacou no começo do ano, no estadual, mas ele está abaixo do que esse elenco pede. Bem abaixo. Está bem abaixo. Então, no momento em que você não está contando com seus 2 principais atacantes, será que é o ideal tê-lo como titular? Eu acho que essa que é a principal discussão. Acho que aí já tem, o próximo jogo já tem que ser o Bruno Henrique. Pelo menos 3 jogos, né? Porque você tem Bragantino, Bahia e Corinthians antes da pausa da data FIFA. E há quem acredite que o Pedro possa voltar depois da data FIFA. O Dorival até queria saber qual era a situação dele para convocar. Precisa ver quando vão marcar o jogo com o Inter, né? Exato. É que não é exatamente para agora. Você já teria. Para outra... O que o Léo fala é isso. Eu acho que no primeiro momento você precisa entender.
O Léo Ortiz é um caso muito particular para mim, porque ele vai pedir passagem. Você vai desfigurar o que vinha dando no seu meio, ou você vai colocar ele numa posição que não necessariamente é que ele vem jogando melhor, porque ele vem jogando muito como esse homem de proteção. À frente, um volante. Quando ele recua um pouco no jogo contra o Botafogo, não era exatamente o que se pedia. Hoje ele joga muito bem como volante, porque ele é o cara que protege por ali e faz tentar esticar uma bola. As bolas que o Flamengo teve, que a gente cita aqui de lance perdido, é bola que quase sempre passa pelo Léo. O Léo com a bola no pé ele tem muita qualidade. Então, não sei qual vai ser a matemática, a engenharia do Tite. Acaba que o calendário até ajuda muita gente, porque tem sempre alguém sobrando, por cartão, ou por fadiga, ou por convocação, ou por qualquer coisa, então chega por ali. Agora, eu acho que hoje, o único respiro que teve hoje é de desembarcar amanhã e já saber, o Jean que falou, né? Você já volta para aquele ciclo todo de cobrança, independentemente do desgaste. O Birner lembra aqui, né? O Red Bull joga terça-feira. Né, jogou terça-feira. Jogou terça-feira, 2 dias a mais de descanso. 2 dias, quase 3, porque a viagem para La Paz é uma coisa. Você vai para Santa Cruz da Serra, dorme, sobe a serra, um voozinho curto ali pelo aeroporto de La Paz no dia. Domingo, 8 horas da noite, a bola rolou, todo mundo quer o Flamengo jogando mais. A torcida, no como um todo, queria ver o Flamengo jogando mais até hoje. Sim. Era difícil, a bola era do Bolívar, mas dava para ser um pouquinho mais. Você percebe as redes sociais bem divididas, né? No sentido de vamos curtir, gente. Passou. Eu acho que essa é a questão, porque eu acho que o Flamengo tem que priorizar a Libertadores, recuperar a maior parte de jogadores que puder para o mata-mata de Libertadores. Sim. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Devia ser a Copa do Brasil, mas eu não sei qual é. O que você faz daqui a uma semana? Porque a sua corda estava no pescoço agora. Então. Domingo você tem um cansado. O que você faz daqui a uma semana? Você abre mão? Porque eu sei qual é a sua teoria, que a Copa do Brasil é a menos importante dos 3. Eu concordo. Agora tem uma realidade fisiológica. O Flamengo vai desembarcar, como disse o Pedro, amanhã. Sim, 6 da manhã. Jogou na altitude de La Paz na quinta-feira. E tem um jogo domingo à noite. Não adianta você colocar vários desses jogadores em campo e colocá-los de novo no jogo da Copa do Brasil, no meio de semana, contra um time que fisicamente vai estar muito mais inteiro, que é o time do Bahia. Hoje, não entraram em campo Lucas Furtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Alguns precisam de crachá. O que faz o técnico? Infelizmente, nessa hora, pelo menos nessa rodada, ele abre mão um pouco do brasileiro. Não quer dizer que ele não possa conseguir o resultado com esse time do Braga, com esses jogadores. Mas, Birner, para mim não é a competição, para mim é o desgaste desse jogo. Se o próximo jogo fosse da Copa do Brasil, seria a mesma coisa para mim. Que o desgaste já vinha acontecendo. Para mim é impensável os 11 serem os mesmos, ou até 10, 9 serem os mesmos. Se o time tivesse inteiro com todos, concordo contigo. Então, eu vou muito no que o Léo falou. É hora da torcida curtir a classificação. Eu acho que o Tite precisa, eu não vou dizer que é replanejar, porque não sei qual foi o planejamento, mas precisa planejar o que é mais importante desse momento em diante. E aí é uma coisa que eu penso, não é uma verdade absoluta. Comunicar para a torcida. Aí entra o problema. O que você faz? O que você lembrou do estadual? De onde veio a ordem para priorizar o estadual na estreia da Libertadores? Eu imagino que da diretoria. E o que você tem nesse ano no Flamengo? Eleição. Você não vai comunicar isso claramente. Você tem um capital ali que você não pode, desgastar. Nós estamos abrindo mão. Não, a gente vai entrar... Eu tô priorizando... outras coisas acima, porque o Flamengo tem um elenco que permite não abrir mão. Estou priorizando o jogo do fim de semana do Brasileiro e estou descansando, porque você não precisa verbalizar isso, mas você vai indicar, você falou que te comunicar. A comunicação talvez seja mais direta. Eu acho importante. Acho que a torcida queria saber. Você acha que é a disposição a torcida quer saber? Eu acho que a torcida ela merece esse respeito sempre. Mas não é exatamente o padrão da diretoria, respeitar o que o torcedor quer saber. Então, assim, eu estou tentando entender o que é organizar